Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre escatologia. Se for preciso, eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Vai ser um estudo que vai elucidar, trazer luz ao seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar. Glória a Deus. Que música, né? Glória a Deus. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso, eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Meu Deus, que música linda. Glória a Deus. Aleluia. Sérgio Lopes, faz-me lembrar. Queridos, faz-me lembrar das madrugadas de oração, do nosso primeiro amor, nosso primeiro encontro com Jesus. O apóstolo João fala em Apocalipse: tem contra ti que tem deixado o teu primeiro amor. Quando a gente se converte, queridos, quando a gente tem uma obra de avivamento. Pastor, eu nasci no evangélico, eu sei disso, mas tem um período que você é avivado, e quando você se converte, você quer fazer tudo para Jesus, você ama Jesus. E Jesus fala: volte ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor significa a gente orar mais, buscar mais, significa a gente passar tempos com mais intensidade na presença do Senhor. E a verdade é que os dias, eles acabam nos roubando, nos furtando a essência que outrora nós tínhamos na presença do Senhor. É por isso que a Bíblia fala: sempre lembra-te do primeiro amor. Lembra-te de quando você se converteu, de quando você aceitou a Jesus, ou melhor, Jesus te aceitou, você aceitando Jesus. O novo convertido, ele é algo espetacular, ele quer ganhar o mundo. Se todos os cristãos já vivem isso em vários conceitos teológicos, filosóficos, cristãos, pertinente a cada igreja, se todo cristão ele tivesse
esse verdadeiro, né, essência, quando ele aceitou Jesus, ou quando ele foi renovado, o mundo seria outro, ainda melhor. A igreja estaria ainda melhor. Muito bem. Queridos, veja bem, a profecia, escatologia, é o estudo dos últimos acontecimentos. Escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos. Pois é, pastor. A escatologia é uma matéria disciplinada na Bíblia, aonde tem como base o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. Um abraço aí, nossa irmã Tida, obreira do Senhor, esposa de nosso nobre pastor Jorge. Deus abençoe. E a escatologia, queridos, vem falar sobre os últimos acontecimentos que vai acontecer na face da terra. As últimas ocasiões que vai acontecer na face da terra. O texto bíblico nos diz o seguinte: e o anjo me disse, porque te admiras, eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos moradores não estão escritos no livro da vida, ore bem, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. 5 já caíram, um já existe e o outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco tempo. Pois é, queridos. Os 7 reis de Apocalipse, capítulo 17, diz o seguinte: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher, a igreja, alguns estudiosos, alguns peritos, alguns homens pertinentes, contundentes, como Vimalgo, Arno Froese, Norbert Light, essa turma aí da chamada da meia-noite, onde é um ministério voltado totalmente para a área da escatologia, atribui que a Igreja Católica, né? Muito bem, continuamos. Sobre as quais a mulher está sentada. Quais são os 7 montes, queridos? Veja aqui. São 7 montes que a mulher ela está assentada. Mulher, você vai ver a questão da igreja. Mulher significa igreja, né? Versículo 9. São 7 montes que a mulher está assentada. Quais são os 7 montes que Roma está baseado? Palatino, Capitolino, Viminale, Esquilino, Célio, Aventino e Quirinale. Há um consenso entre os teólogos, onde os estudiosos da Bíblia, os cientistas na área de escatologia, né, nele, em grande maioria, estão nesse consenso que a cidade a qual a mulher está sentada é Roma papal. Ou seja, isso significa dizer que Roma, aonde é a sede do Vaticano, se cumpriu essa profecia. Mas, muito bem, continuando, o negócio é sério, queridos. Quando eu estudei esse capítulo, porque me debrucei sobre vários livros de escatologia, de diferentes cátedras, de diferentes ministérios, como os adventistas. Os adventistas eles são bem pragmáticos, bem focados também na área da escatologia, né, como o advento de Cristo, né, que envolve a escatologia, tanto o adventista como o pessoal da Assembleia de Deus, né, e todo bom cristão precisa saber. Muito bem. E são também 7 reis do governo, né? 5 já caíram.
Aqui está falando o quê? 5 já caíram. Versículo 10. E também são 7 reis. 5 já caíram. Aí você vai ver o seguinte: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa e Grécia. Segundo alguns, Roma, né, e o Vaticano também está nessa esfinge. Continuando, e um existe, que é Roma, e outro ainda não é vindo. Naquela época que o apóstolo Paulo, o apóstolo João escreveu, ainda não existia o Vaticano. O Vaticano passou a existir em 1929, né? O outro ainda não é o Vaticano, versículo 10. E quando vier o Vaticano, ele passou a existir em 11/2/1929, pelo Tratado de Latrão, poder e autoridade ao Vaticano e seu governante, tratado assinado pelo ditador, na época, Benedito Mussolini. Convém que dure pouco tempo, ou seja, o Vaticano hoje, né, ele tem por volta o quê? Nós estamos em 2000 e tem cerca de 91 anos. 91 anos. O Vaticano hoje tem cerca de 91 anos, né? Então, pois bem, e a besta, e a besta, e a besta, que era e não é, ela também é o 8º rei e é do 7. Queridos, aqui preste muito bem atenção. Preste muito bem atenção. E a besta que já era e não é, e ela também do 7. Apocalipse 17, 19, né? Isso aqui é muito sério. Apocalipse 17, 10. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era, já não é, era também o 8º e é do 7. E vai à perdição. E vai à perdição, né? Muito bem. Alguns teólogos têm uma consideração que essa besta, ela seria o Papa João Paulo II. Não estou dizendo que é. Dizem, fala-se, comenta-se, abordam-se. E todos eles são teólogos sérios e não afirmam. Como na escatologia você pode dar dedução, né? A regra hermenêutica lhe dá o direito de você fazer dedução, né? E não de você cravar algo de uma máxima. Dizem que é João Paulo II. Queridos, agora preste bem atenção nesse versículo 9. E aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre o qual a mulher está sentada, Roma papal. E são também 7 reis, 5 já caíram e um existe, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. E a besta que era, já não é ela também o 8º e é do 7 e vai à perdição. Existiram, se não me engano, mais de 300, 400 papas, desde quando foi criados os papas. Mas oficialmente os papas começaram a ter uma valorização, um respaldo, uma autonomia, uma legalização entre os homens em 1929. Ou seja, a partir de 1929, houve os seguintes papas: Pio XI, Pio XII, João XXIII, João VI, João I, João II,
Bento XVI e agora Francisco. Vamos contar quantos papas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 papas. 7 papas. Com Francisco seria o 8. Não estou dizendo que Francisco é o anticristo, nada disso. Né? Nada disso. Algumas tradições dizem que João Paulo II, um papa muito carismático, foi um dos papas mais carismáticos que houve na história, que está em um sarcógrafo, vai, não é que ele vai ressuscitar, mas o inimigo vai entrar nele e trazer ele de volta, segundo alguns teólogos, algumas tradições teológicas. Muito bem, possa ser e possa não ser, porque a besta que era e não é o Papa João Paulo II, ele foi Papa, agora já não é, e vai voltar a ser, né? A uma pessoa influente, afluente, proeminente, ativo, proativo, segundo essa tese. Mas a tese significa dizer que o Papa, ele, uma das bestas, isso é consenso comum entre os teólogos que vai vir lá da Igreja Católica, que seria o Papa, um herdeiro, né? um dos seguidores, né? de Roma, o clérigo papal. Muito bem. Significa dizer que nós estamos, queridos, se a profecia estiver correta, segundo alguns estudiosos, eu me debruço, queridos, quando eu trago um assunto aqui, porque eu me debruço, queridos. Eu me debruço, tá aqui, ó. Isso aqui é um livro de um tipo mestrado. A igreja está preparada para o arrebatamento. Eu defendo essa tese aqui com unhas e dentes. Né? Fiz porque eu estava impelido de fazer. E aqui é um estudo que me debruço sobre a escatologia. Porque o cristão, a Bíblia fala que o cristão tem que estar apto para toda boa obra. Por isso que você vai me ver discutindo com maestria pela glória de Deus, para a glória de Deus, né? Qualquer assunto na Bíblia, porque não passei no seminário, não estava de brincadeira no seminário. Não fiquei de brincadeira no seminário. Também não fiquei de brincadeira na escola dominical. Eu sempre fui um leitor assíduo da Bíblia desde a minha juventude. Agora, deixa eu explicar algo para vocês aqui. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Não, pastor? Não, em absoluto. No capítulo 4, a igreja vai ser arrebatada. No capítulo 5, a igreja apresenta-se a Deus. Leia Apocalipse. No capítulo 6, o anticristo se manifesta. 4, 5, 6. Muito bem. Eu creio que nós não vamos passar pela grande tribulação. Pastor, mas eu vejo muitos homens aí sérios, tal, né? De algumas igrejas, doutores, mestres, falando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Queridos, eu discordo da pessoa. São pessoas sérias, eu conheço muitas pessoas que eu sigo, que eu admiro demais, que eu aprendo muito com eles. Mas nesse sentido, eu creio que eles estão equivocados, porque a maioria de doutores e mestres na Bíblia, nessa área de escatologia, como a chamada da meia-noite, Napoleão Falcão, a doutrina não a Napoleão Falcão, a própria doutrina da Assembleia de Deus, Batista, como Ernesto Nini, e dentre tantas outras feras aí, a igreja, Apocalipse explicado, de Moabel Pereira, e tantas outras igrejas, né? O próprio Apocalipse do Bispo Macedo afirma contundentemente que a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes. Quer dizer que você passa o seu dia em santidade. Não foi dizer que você, independente se você nasceu no evangélico, independente de onde você veio, você tem a santidade de Deus. O que importa é a santidade de Deus. O selo do arrebatamento não é se você pecou muito, pecou pouco. O selo do arrebatamento é se você tem a santidade de Deus. Por exemplo, eu, graças a Deus, nasci na igreja, com muito
orgulho e alegria eu falo isso. Nasci na igreja. Passei a minha vida toda na igreja, né? Me dedicando ao Senhor. Quer dizer que Jesus volta mas eu vou passar pela grande tribulação em absoluto. Posso passar pela grande tribulação, no caso, se eu tiver em pecado. Tiver em pecado, andar em pecado como qualquer outro cristão dessa natureza. Mas isso significa dizer que a igreja vai passar pelo arrebatamento. Um cristão que nasceu, né, independente se ele nasceu no evangélico ou não, o que ele está dedicando a vida ao Senhor, ele tem a santidade, e eu creio que eu tenho a santidade, não vamos passar pelo arrebatamento, pela grande tribulação não, queridos. Nós vamos ser arrebatados antes. Nós vamos ser arrebatados antes. Ah, pastor, mas dando quadros que você admira, mas a presbiteriana, que alguns teólogos presbiterianos que você admira, como Augusto Nicodemos, como outras feras aí, fala que a igreja vai passar pela tribulação. É uma visão dele, respeita-se. Respeita-se. É na visão da compra das ideias, mas significa dizer que a Bíblia não diz que a gente vai passar pela grande tribulação. Pelo contrário, há mais respaldo na Bíblia dizendo que nós não vamos passar pela grande tribulação. Né? Como, por exemplo, os presbiterianos têm uma doutrina fantástica, uma teologia fantástica. Qualquer menino presbiteriano sabe a Bíblia mais do que eu e você. Mas eles se perdem na área da predestinação. Né? Os adventistas têm uma doutrina fantástica, estudam a Bíblia, por exemplo, o Leandro Padre, acompanho ele de perto, um homem fantástico, extraordinário. Mas só que a doutrina adventista é uma doutrina que é muito radical a respeito do sábado, né? Então, agora eu creio que é salutar, mais razoável que a doutrina, né, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação é mais pertinente. E o que vai vocar, pastor? O que é que vai... O ponto central do arrebatamento? A santidade. Se a santidade, ninguém verá Deus. Isso não significa dizer que se o cara ele se converteu hoje, Jesus volta daqui a um minuto. O cara se converteu agora de coração, Jesus volta daqui a um minuto, ele vai subir. Vai subir, porque é a santidade que vai dar esse elo para o arrebatamento, querido. Isso é questão de raciocínio. Se você for estudar a Bíblia, que a Bíblia também é questão de raciocínio, é por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, examinais a Escritura, porque dela testifica de mim. Né? Examinais a Escritura, medita nela de dia e de noite. Por quê? Porque a Bíblia, queridos, não é somente você pedir o Espírito Santo para lhe iluminar, é você também ter o esforço. É mista, necessário, indispensável, né? Que você peça o Espírito Santo, mas você tem que debruçar também da Bíblia. Porque o Espírito Santo vai lembrar aquilo que você leu, como diz a própria Bíblia, e estudou. Então, é contundente, é saliente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu não vou passar pela grande tribulação em absoluto. Em absoluto. Não. Por quê? Porque passei meus dias servindo a Deus. Ah, pastor, não é questão de religião. Você que é julgador, gosta de julgar as pessoas, é religioso. Não é questão de religião. Eu tenho um compromisso com Deus, ser o Deus que eu sirvo. Não é mister, não é necessário que eu passe pela grande tribulação como qualquer outro santo, santificados, né, pelo sangue de Jesus. Agora, se o cara é picareta, se o cara é tirano, se o cara não está fazendo a vontade de Deus, claro que ele vai passar pela grande tribulação, mesmo estando na igreja. Mesmo estando na igreja. E com tudo isso, ele vai ter o quê? Respaldo, e também vai ter oportunidade de se arrepender, porque muitas pessoas vão ser salvas na grande tribulação. Mas a grande tribulação não vai ser para os santos, não, em absoluto. Não, em absoluto. Discordo de qualquer um que tenha essa tese. Agora, respeito, ouço, considero, mas creio que a igreja não vai passar pela grande tribulação, em absoluto. Quer dizer que você se santifica, para que o selo do Espírito Santo, a Bíblia fala que nós estamos selados pelo Espírito Santo, queridos. Nós estamos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Quer dizer que o selo do Espírito Santo vai enfeitar? Não, em absoluto. Em absoluto. Né? Às vezes, eu gosto muito de alguns teólogos, né, dessa natureza, Augusto Nicodemos, Leandro Quadros,
Mas isso aí eu acho que eles estão equivocados. Agora é respeito tais posicionamentos. Mas a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Por quê? Porque não é por osmose. Evangelho não é por osmose. Não. O evangelho é uma atitude, é uma ação. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração crer, né, será salvo. Você tem que confessar. Você tem que ter mudança, mas você tem que confessar. A questão do evangelho na sua prática, na sua praxis, é você confessar. É você confessar, você aceitar Jesus, né? A metanoia é consequência. A metanoia é consequência. Mas o corpo precisa ser inundado pela palavra de Deus. Ou você pensa que o evangelho é osmose. Eu chego perto de Neil Barreto, né? Eu vou ter a sabedoria de Neil Barreto, vou ter a santidade de Neil Barreto. Eu chego perto de Pastor Lobo, eu vou ter a santidade de Pastor Lobo. Eu chego perto de Cléo Rossafá, eu vou ter a santidade de Cléo Rossafá. Eu chego perto de Jeremias Pereira, eu vou ter a santidade de Jeremias Pereira. Eu chego perto de Hernandes Dias Lopes, eu vou ter a santidade e a catedral de... Não, o evangelho é uma prática de vida. É uma prática de vida. É uma prática de vida. Você confessa e você aceita Jesus e há mudança, naturalmente. É um processo. É como um, dois, três. O evangelho é processo e não pode se ignorar isso. Não pode ignorar isso. Entendeu? Eu falei também no meu feed do Instagram que o Papa visitou um dos ayatolá mais radicais do islamismo, né? O ayatolá mais radical do islamismo. Ele como se fosse o Papa do islamismo radical. Porque o islamismo ele tem várias nuances, várias vertentes. Tem os moderados, e tem o seu líder maior, tem os medianos, que não são nem moderados nem radicais, que tem seu líder maior, e tem esse que é o radical, que era o último ser fazer uma aliança papal, né? A se encontrar com o Papa. Eles são radicais. Esse cara que o Papa se encontrou recentemente, ele é radical. Agora, claro, queridos, que o anticristo não é Macron, o anticristo não é o Papa João Paulo II, é o Papa Francisco, o anticristo não é o presidente da ONU. Até agora, ninguém hoje aqui no mundo, essas figuras globais, né, como Trump, como Biden, até Bolsonaro, o pessoal fala, mas nenhum deles tem arquétipo, protótipo, paradigmas, modelo, padrão para ser o anticristo. Não. Então, nós estamos longe de ser o anticristo, longe. Agora, o que ocorre é o seguinte, que a profecia tem uma profecia que vai para Roma, papal. O endereço bate em Roma. Essa profecia que eu li para você, o endereço, o CEP bate em Roma. É certinho em Roma, papal. Né? E no Vaticano não tem como você não crer, né? E você não acreditar e desfazer das coisas pelos fatos. Porque, queridos, a Bíblia ela é fantástica. Por exemplo, quando eu leio aqui, por exemplo, eu vi tem algo aqui que eu li em Daniel, que fala exatamente o dia que Jesus ia nascer. Em Daniel profetizou, ele deu aqui uma dica, uma revelação, uma inspiração, Deus deu a ele. Não vai ser tema do estudo de agora, mas depois, né? Aqui é um catatal, queridos, ó, porque eu estudo a Bíblia. Eu sou homem, se eu tivesse, no caso, a projeção necessária, mas tudo é o tempo de Deus, eu escreveria 3, 4, 5, 6 livros, queridos. Escatologia, porque Deus me deu esse dom, é um dom que Deus me deu. Antigamente eu via os outros pastores com outros dons, né, profetizar e tal. Eu falei, rapaz, te dei dons se você não sabe. Eu te dei esses dons maravilhosos. Mas um dia eu chego lá, um dia nossos livros para a glória de Deus. Porque eu falo, Senhor, eu quero escrever as coisas para a glória de Deus. Eu não quero receber nada de mim mesmo, né? Mas tudo que seja para a glória de Deus. É para a glória de Deus, estamos aí. Escrevo um livro, 2 livros, 3 livros, 4 livros, né? Porque eu acho bonito. Eu vejo, por exemplo, e livros simples, não é aqueles livros para você ter best-seller, para ganhar dinheiro. Não, é para ajudar o corpo de Cristo. Né? Quantos livros tem aí, né, de pessoas simples que me ajudaram? Por exemplo, você tem ideia, eu escrevi um livreto, a Apostolado no Mundo Contemporâneo. Almas foram salvas por este livreto.
extremamente singelo, feito de uma forma bastante singelo, simples, mas que abençoou muitas pessoas. E está aí no meu arquivo, já mostrei para vocês, tem aí no meu Instagram, vocês que ouvem meu Instagram. Então, queridos, a profecia, ela vai acontecer. Veja só, o oitavo Papa, o Anticristo, vai ter mais ou menos uma idade, segundo alguns teólogos, né? Pode ser, pode não ser, né? De 65 anos de idade. A primeira besta e a segunda besta vai ter 37 anos de idade, segundo alguns teólogos. Mas isso é campo hipotético, não estou dizendo que vai acontecer. É uma hipótese. Uma hipótese, fala-se. Possa ser que sim, possa ser que não. Né? Bento XVI, né, o Francisco vai morrer e o oitavo Papa, desde 1929, vai começar a reinar. Né? Vai começar a reinar. É uma hipótese, pode acontecer ou não pode acontecer. Daniel 9,7 diz: no entanto, vamos ser arrebatados antes da manifestação e posse do oitavo Papa, o rei, o primeiro anticristo. Porque o anticristo, queridos, como eu ia falar, anticristo, tem dois anticristos, né? Duas bestas. O que representa o poder político, que vem o quê? Do mar. E que vem da terra, ou melhor, poder religioso vem do mar e poder político vem da terra. Tudo isso você precisa aprender, tudo isso tem nos livros de escatologia. Né? Daniel, a visão dos quatro animais. Você vai ver que Daniel teve uma visão dos quatro animais. E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, a Babilônia, Medo Persa, a Grécia, né? Povos, línguas, nações. Então, se percebe que começou por Daniel, depois culminou com João, o apóstolo João. Né? João, ele teve essa revelação. João foi um dos apóstolos mais proeminentes, afluentes, significantes de Jesus, um apóstolo mais, dizem os teólogos, os estudiosos, que foi o apóstolo mais íntimo de Jesus. Jesus tinha 12, dos 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, o mais íntimo era João, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Pois bem, e foi o João que teve essa revelação fantástica, tremenda. Então, queridos, interessante que eu falei aqui, depois até da duração do contínuo sacrifício, a profanação do templo,